Curso de Java, aula 26. Nós vamos continuar com a nossa série de Web Server, tratamento da requisição, porque até agora nós só mandamos uma resposta pronta, né? E nós vamos também tratar os retornos do servidor à medida em que o HTML ou aquilo que foi enviado para o navegador for sendo interpretado. Eu esqueci de dizer uma coisa na primeira aula, que é o seguinte: a última versão de Java terá que estar instalada aí no computador de vocês, preferência 22, para que ele possa contemplar uma coisa que foi incluída. Agora eu deixei até em comentário aqui, ó, o record, que vai aparecer aqui, apareceu nesse private. Na primeira aula eu não falei, esqueci de falar. Estou falando agora. Então, última versão de Java aí, a 22. Da biblioteca Java.io, de que a gente tira tantas coisas, geralmente a pessoa ela associa com leitura de arquivos. Só que os arquivos são lidos com Input Stream Header e Buffered Header. Você não pode sair lendo de uma vez o arquivo, ele não tem nada para te dar as linhas prontas, não. Você lê byte a byte e depois você tem uma outra classe derivada desta que encapsula em um conteúdo maior capaz de manipular quantidades maiores de datas, que aí trata de linhas. Os sockets, eles são assim, uma vez que você estabeleça uma conexão, ele tem um método que é o getInputString, traz numa string. Só que ela primeiramente é byte a byte. E você coloca ela em new input stream header. Você coloca num leitor o pointer daquela string. Só que este manipula byte a byte. Está aqui documentado, ó. O string header, lê input string byte a byte. Aí você tem um outro objeto derivado dele que organiza melhor em linhas, que é o Buffered Header. O efeito dele, quando você chama o método readLine, é o de ler linha a linha até um delimitador, o barra invertida N. E é isso que nós vamos utilizar aqui nesse projeto. E aí você se perguntaria, por que input string, um tipo de string que lê byte a byte? Por que não ler logo linhas? Porque o input string se adapta melhor ao protocolo TCP/IP, em que você pode variar, aliás, ele varia automaticamente o tamanho das frames de dados, de acordo com a velocidade e o tráfego da rede. Geralmente ele manda de 53 em 53 bytes, a gente repara. Só que quando a rede está com um tráfego muito alto, ele abaixa isso para 40, para 30. E quando o tráfego está muito bom, ele pode transportar uns 80 bytes e até 100. Hoje, que as velocidades são muito altas e as filas de transmissão de dados também são muito grandes, ele não pode expandir esse parâmetro demais, porque senão requisições vão atrasar as outras. Então ele tem que dar tempo para todo mundo. Como esse aqui é um fonte pequeno, mas já complexo, eu colapsei as linhas aqui do código para vocês verem as regiões. Em contexto estático, eu estou fazendo aqui a chamada, o main aqui do Java, tá? Dessa classe. Ela tem algumas definições de variáveis e o loop. Calma que vamos esclarecer. Ele tem o tal do record que eu falei, ó. Eu até botei ele comentado aqui para vocês saberem que ele está no Java Lang, tá? Mas eu peguei tudo Lang aqui com lang.asterisco. E a partir desta versão 22 que a gente tem garantia de que esse record, esse objeto record, que nos possibilita fazer um tipo de estrutura novo, é que está presente.
E eu vou ter agora como rotina nova em relação à primeira aula o read request, através de uma exceção. Ele tem que correr através de uma exceção, o contexto estático também. Se você tem uma exceção ou alguma função que corra em regime de exceção, você tem que fazer a função principal também rodar sob um contexto de exceção. Vamos então analisar o primeiro contexto, que é do while, dentro do contexto estático. Aqui, pouca coisa alterou, somente foi colocado isto daqui, ó. Agora nós vamos estar preocupados com request. Antes nós estávamos preocupados só com o primeiro response. Agora nós vamos nos preocupar com o tratamento do request. Ele faz um read request in connection. Só que esse read request não é nenhum método do server socket, senão estaria com um server socket atrás dele, um objeto ligado por um ponto. Read request está aqui no próximo contexto que nós vamos analisar. Essa rotina aqui é toda nova, mas é muito simples. Vocês vejam, nós temos duas linhas de comentário, nós vamos fazer duas experiências aqui. Bem, ela faz aquilo que nós comentamos. Lê um input string da conexão. Vejam que ele sabe que a conexão é de socket. Correto? Isso aqui representa o server socket após ser aceito. Então, ele faz um input stream header tratador de byte a byte para essa string que veio do socket. Posteriormente, faz um tratamento de buffer em cima dessa string byte a byte, como nós já explicamos. E agora vai fazer um readline e nos mostrar na tela, na consola, qual foi a linha requisitada. Então, vamos ver isso em execução. Vamos executar o código com localhost 2.80.98 e observar a console. Então, chegou aqui a requisição. Uai, mas que trem estranho é esse aí? Ó, requisição chegou. O que é isso? Nós vamos explicar. Tá? Aqui na console mostramos as respostas que vieram. Ó, agora está tudo mais claro. Ó, nós estamos começando a ver os retornos do protocolo HTTP. Vejam, ele encontrou no meio do fonte, aqui só deveria ter uma resposta. Acontece que no fonte, ele encontrou uma requisição do favicon.icon, o ícone favorito aqui. Vamos ver aqui no fonte. Ele encontrou isso aí no meio do código, tá? Como um default dessas cláusulas aqui. Ele tem mais uma que é default, que é o ícone de favoritos. Correto? Esse aqui é o nosso cabeçalho. Só que isso provocou a procura por esta outra opção de HTTP. Daqui a pouco nós vamos ver todas no próximo exemplo. Bem, agora nós vamos fazer duas experiências com este retorno. Vocês notam que eu comentei essas linhas. Vamos ver, então, por curiosidade, o que vem no ES input string, o que vem no buffered read, o R. Vamos então ver? Vamos comentar esta linha e descomentar line igual a ES, que é do input stream header. Vamos rapidamente na console interromper o código. É preciso dar 2 Ctrl C. A gente recompila e a gente executa. Aí nós temos que dar um refresh aqui neste código. Então, o que veio? Ah, que interessante. Para as duas, veio o quê? Um pointer que representa um ponteiro apontando para o input stream header. Nas duas condições desse response que nós enviamos aqui, default, e do favicon. Agora vamos fazer a alteração para ver
o produto de buffered read. Será que já está todo o conteúdo? Vejamos. Interrompemos o código com 2 Ctrl+C ou 1. Compilamos e executamos. Beleza, vamos dar um refresh aqui e ver na console. Ó, agora veio um pointer para o Java I/O Buffered Header. Quando a gente vê JSP e vê o portal HCL, vocês vão ver que ele trabalha o tempo todo com ponteiros, iteradores. É um item de apoio. Então, antes da gente executar qualquer método sobre um objeto, ele vem um ponteiro para o objeto. É mais prático a gente ensinar o funcionamento de Java por causa desses ponteiros do que em C, que só vem número e não vem a espécie do objeto, a não ser que a gente force, né? Então, agora, vamos dar os 2 Ctrl+C para parar aqui e vamos voltar o nosso código ao readline, método de buffered read. Vamos lá, já paramos o código, compilemos, executemos, refresquemos e beleza. As respostas normais do readline. Respostas de protocolo TCP/IP e HTTP. Agora vocês vão compreender o protocolo HTTP. Finalmente, só fazendo web server é que vocês vão poder compreender isso. Ainda temos um problema para resolver, mesmo nessa versão curta, que já tem tanto código, que é isso aqui, os caracteres estranhos em formato UTF. Geralmente ele vem com esse A com cedilha em cima. Se vier isso aí, aliás, com um tio em cima. Se vier isso, pode saber que tem algum problema em relação à conversão de UTF-8 ou para frente ou para trás. Eu coloquei propositalmente no código aqui, ó. Essa é a linha que eu estou usando. Essa aqui é uma linha comentada. Vou inverter. Vou descomentar essa, comentar essa. Nunca se esqueçam de salvar, tá? Ó, salva aí. Eu acrescentei na frente de content-type texto.html, vou ver se dá para aumentar mais um pouco. Na frente de content-type texto.html, ponto e vírgula que eu acrescentei, mais char7 UTF-8, antes do newline. Então, agora é hora de interrompe o código, compila, executa para esperar, vamos no navegador, vamos dar um refresh, consertou. Compreenderam? Quando eu coloquei aqui, ó, no header e provoca a execução, né, colocando no body este header. Então, com isto, nós consertamos o problema do UTF-8. E tem uma coisa que não deve estar fechando para vocês, é aqui, ó. Geralmente a gente faz private static string, private static int, algum tipo de resposta de um tipo conhecido. Aqui está HTTP REQ. Ele é descrito aqui, ó. A requisição HTTP, nós vamos colocar tudo dentro de um objeto, tá? Ele é artificial. Ele é produzido por a gente mesmo. Nele, nós vamos colocar lá, ó o que vai ser a requisição. O método, a URL, o path, um mapa aqui dos headers, tá? É o mesmo significado do JavaScript, mas a forma de escrever é diferente. E uma cadeia de bytes, que é o body, ou seja, está na forma de input string, porque o connect, né, que é o resultado do accept, a cadeia que vem do socket, né, ele está na forma byte a byte, como eu já disse. Então, este tipo aqui está descrito aqui, ó, em private record. E nós vamos entrar em detalhe nele. Na próxima aula, nós vamos começar a preencher. Na próxima e na seguinte. Uma última coisa.
Como nós fizemos aquele System Out Print Line para ver ali o conteúdo de Input Stream Header, de Buffered Header, com aqueles ponteiros que tinham um arroba, aqueles códigos, nós vamos colocar aqui também agora, depois de ter sido construída a connection, depois de ter sido estabelecida, vamos mandar imprimir, mostrar na console. Vocês já vão notar duas coisas. Veja, então, primeiro, eu disparei esse HTTP Server 0102, essa versão que nós estamos mexendo nessa aula, e apesar de eu ter colocado o System Out Print Line, a conexão não apareceu. Está no while true e ela não aparece. Por que que não aparece? Porque o socket ainda não está sendo usado. Não houve nenhuma conexão. Isso aqui é uma espécie de tratamento de evento, o while true. Não ocorreu aqui um accept nesse socket. Então, como não foi estabelecida nenhuma nova conexão, ele não deu nenhum accept nesse socket. Então, vejamos. Quando eu executo, vou dar um refresh aqui, aí o servidorzinho, o socket, entra em ação. Aí sim, ó, ele dá o connection aqui, ó, e me mostra isso aqui. Nós vamos discutir esse endereço. O que é essa conexão? Primeiro, a gente fica sabendo que a conexão é do tipo socket, que o address dela é o address de máquina local é 00001. A porta em que ele executou 60.967. Nós temos, se não me engano, 65.536 portas aqui. Mas a porta local é 8098. Vários podem chegar nessa porta local. Para esse socket em particular, ele usou aqui a porta 6967. Vejam que para a próxima conexão, que foi tentar pegar o favicon, ele já utilizou uma porta geral diferente. Na mesma máquina, eu não posso ficar com duas requisições na porta 8098. Ele estabelece uma subporta para poder fazer como se fossem processos separados. Então, ele utilizou 60968, não utilizou a mesma porta. Um último teste para testar as nossas convicções de código que começa de cima para baixo, né, e sempre é executado. Vocês vão ver que não é bem assim com Java, não. Nós vamos disparar aqui essa classe com um System Out Print Line, mandando mostrar o socket. Vocês já viram que ele não mostrou aqui o connection, só quando houve uma requisição do navegador. Então, vamos lá, vamos executar com isso. Vejam, esta frase apareceu, tá? Esse System Out Print Line aqui, para a gente debugar, apareceu e mostrou local port 8098, ou seja, ele passou pelo New Server Socket, mas ele não mostrou nada daqui de dentro do while true, porque nenhuma conexão ainda foi estabelecida. Ó, vamos ficar esperando aqui, ó. Não é estabelecida. Aí alguém vai lá, vou dar um refresh aqui, e faz uma conexão. Aí é assim que elas aparecem, tá vendo? Uma vez somente é que aparece socket, em seguida aparecem as conexões. Compreenderam? A nossa convicção de programa, que é executado linha a linha, de acordo com a força da gravidade, né? As linhas o processamento vai caindo, executando as linhas de cima para baixo, não ocorre aqui. Ele fica parado aqui, ó, na linha 17, enquanto não é estabelecida
nenhuma nova conexão. O accept é que faz o programa prosseguir. Então, tirem essa convicção aí da cabeça de vocês, tá? Esta parte aqui, ela é assíncrona e tem característica de evento. Ele só prossegue se ocorrer um accept. Como não ocorre accept, ele fica aqui rastreando até que ele ocorra. Bem, espero que vocês tenham aproveitado muito bem os ensinamentos dessa aula. Tem muita coisa aqui contra a nossa lógica antiga de programação e agora vocês estão vendo um tipo de programação bem a eventos, controlada pelo código e que fere certas convicções que a gente tinha. Então, estudem bastante esse exemplo e muito obrigado por sua paciência e atenção.